Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu tenho que confessar uma coisa. Desde que meu filho nasceu, eu tenho optado por pagar delivery de tudo. De farmácia, de comida, de mercado. Aí eu tava pensando, existe o valor das coisas que eu compro. Por exemplo, se eu vou na farmácia, um remédio custa R$ 18, mas pedindo pelo delivery, ele custa mais caro o produto em si. Isso sem contar a taxa de entrega, taxa de serviço. E a farmácia fica a 10 minutos da minha casa. Eu pago taxas para evitar caminhar por 10 minutos. Mas se eu pensar bem, é uma mentira esse negócio de falar que desde que meu filho nasceu, porque antes dele nascer eu já fazia isso. E não era uma comodidade. É preguiça. Na maioria das vezes, eu estava sentado no sofá assistindo uma série, um filme, e mesmo assim eu preferia pagar um monte de taxas do que sair de casa e fazer o que é normal de se fazer. Por que a gente faz isso? Porque a gente está criando toda uma economia baseada na nossa preguiça. Eu lembro quando era criança, o delivery era coisa de domingo chuvoso, ou quando você estava doente, você pedia alguma coisa pelo telefone. Ou seja, era uma exceção da regra. Hoje em dia, eu peço delivery para fazer o almoço de terça-feira. Eu literalmente terceirizo a minha alimentação para não precisar cozinhar, não precisar sair de casa, não precisar interagir com pessoas. É uma opção pagar mais para não viver esse tipo de coisa. E o mais bizarro de tudo isso é que eu tenho uma microsensação de estar sendo um pouquinho mais inteligente, porque teoricamente eu estou otimizando meu tempo para isso. É claro que foi um negócio revolucionário, surreal, assim, a criação das entregas. Hoje em dia tem gente que consegue viver completamente em casa, sem precisar sair para nada, porque comida, supermercado, farmácia, qualquer tipo de compra você consegue fazer online e receber em casa. O delivery solucionou vários problemas. Mas aí eu me pego vendo um TikTok de uma pessoa pedindo água no delivery. Água. Beber água, assim. A gente normalizou pagar pequenas taxas por uma pseudo facilidade. É taxa de entrega, taxa de serviço, taxa de conveniência. E aí eu te pergunto, conveniência de quê? De ser mais preguiçoso? Vivemos uma economia inteira baseada no nosso desejo de não se mexer. É o capitalismo da inércia. Mas como é que isso funciona tão bem? Parece que a gente transformou o tempo em dinheiro, mas de uma forma meio distorcida. Porque a gente defende meio que a ideia de que o meu tempo vale esses R$ 10 extras. Mas aí para pra pensar, o que a gente faz com esse tempo extra? Esses 20 minutos que você comprou com R$ 10. Você gasta 20 minutos assistindo vídeos no Instagram, rolando uma timeline infinita no TikTok? Não tem sentido, você concorda? A gente não está economizando tempo para fazer coisas importantes, a gente está economizando tempo para não fazer nada. E tem todo um lado psicológico nisso também. Quando a gente pede delivery, a gente tem uma sensação de controle, de poder. É exatamente o que minha mãe fazia comigo quando eu era criança, falando: filho, vai pegar um copo d'água para mamãe? Se ela assistir isso, ela vai ficar chateada. Aquela sensação de que eu posso fazer alguém fazer algo por mim. Mas se você para pensar, qual é a diferença disso pro feudalismo? Com certeza minha mãe vai ficar chateada se ver isso. Sem contar que essa relação se transformou numa forma da gente evitar o contato social. A gente não precisa conversar com o atendente, a gente não precisa sair da nossa zona de conforto, não precisa pegar trânsito, não precisa conversar com pessoas. A socialização está cada vez menor. E aí eu imagino que toda essa comodidade tem um preço que vai além do dinheiro que a gente está gastando nisso. A gente está perdendo o contato com o mundo físico, com a realidade. Quando foi a última vez que você foi até uma padaria e conversou com um padeiro? Ou foi no mercado e descobriu um produto novo por acaso, e não numa publicidade que apareceu no seu e-mail ou na Amazon ou numa rede social? Esses pequenos momentos de acaso, de descoberta, a gente está terceirizando isso também. E no meio disso tudo tem uma coisa ainda mais sutil. A gente está perdendo a nossa tolerância com desconforto. Tudo passou a ser imediato e tudo tem que ser fácil demais. Se tá frio, eu peço um delivery. Se tá calor, eu peço um delivery. Se tô com preguiça, eu peço um delivery. Se a gente não consegue mais lidar com alguns inconvenientes, eu fico imaginando o que a gente está fazendo com as próximas gerações. Por exemplo, a geração do meu filho. Como é que ela vai lidar com o inconveniente que é a vida? Quando a gente passa a terceirizar tudo, a gente começa a perder um montão de coisa que a gente nem percebe. Primeiro, a gente perde a autonomia. Parece que a gente está ganhando tempo, mas a gente está ficando cada vez mais dependente de aplicativos e de sistemas que podem falhar com a gente. Segundo, a gente perde conexões humanas. Uma conversa boba numa fila, um sorriso espontâneo de um vendedor ou de uma atendente, o trânsito que a gente pega no meio de um ponto A para o ponto B, isso tudo faz parte de viver em sociedade. E terceiro, a gente perde o senso
de proporção. Quando tudo fica fácil demais, a gente acaba perdendo a noção do que é realmente difícil. E é por isso que andar 10 minutos da minha casa até a farmácia vira um sacrifício absurdo. E talvez o mais importante de tudo, a gente perde a paciência. Quando as coisas deixam de chegar na nossa mão em 30 minutos, a gente basicamente surta. Mas que fique bem claro, eu não tô aqui pregando para você parar de usar o delivery. Provavelmente eu vou usar o delivery essa semana. A grande questão é pensar, será que a gente não está exagerando? Será que toda essa conveniência não está nos tornando um pouco incompetentes para a vida real? De vez em quando vale sair de casa, andar na rua, ir no mercado, ir na farmácia e voltar a lidar com alguns pequenos perrengues da vida. Não por masoquismo, mas porque isso faz parte de ser humano. Você consegue se reconhecer nesses exemplos? Já parou para fazer o cálculo de quanto você gasta mais só para não sair de casa? E o mais importante, o que você acha que está perdendo ao terceirizar as coisas simples da vida? Se tivessem dois times, qual time você faria parte? O time que vai fazer tudo pelo delivery ou o time que vai sair um pouco de casa? Deixa aqui nos comentários e sejam honestos com os motivos. Se você gosta desse tipo de reflexão, deixa um like e se inscreva aqui no canal. E vamos aos poucos questionar esses comportamentos que as pessoas teimam em normalizar. Beijos e até a próxima. E lembre-se, vale a pena sair da toca. Tchau!